Oi, gente que voa e que quer voar, eu vou contar pra vocês as regras mais absurdas que eu tive que me submeter pra poder trabalhar na aviação do chapéu bonitinho. No trabalho da gente, a gente segue regras, não é mesmo? Não é muito diferente aí do seu trabalho também. Mas até quando essas regras são consideradas normais? Até quando essas regras não prejudicam a gente? E vocês estão achando que eu tô falando de chegar no horário, estudar manual, ter a documentação bonitinha? Não, meus queridos. Eu tô falando de regrinhas mais pesadas, que eu fui só descobrir quando cheguei lá pelas Arábias. Regrinhas que estão lá no seu contrato e algumas que a gente acaba descobrindo depois. E vocês sabem que eu já mencionei várias vezes por aí que por contrato eu não podia me casar pelos primeiros 5 anos. Se eu tivesse sido contratada solteira, nos meus primeiros 5 anos eu não podia pedir pra casar. Eu tinha que pedir demissão pra poder me casar. E se eu casasse escondido e não contasse pra ninguém, também era demitida, porque uma hora ou outra ia acabar descobrindo, né? E também não ia poder usar nenhum dos meus benefícios, porque uma das razões da gente se casar é justamente pra poder compartilhar os benefícios aí. Mas assim, passados os 5 anos, né, se eu quisesse me casar, eu tinha que marcar uma reunião com o CEO da empresa. Sim, vocês entenderam certo. Ligar lá pra secretária e falar, olha, eu queria marcar uma reunião porque eu queria pedir pra me casar. E ir lá e pedir encarecidamente que ele autorizasse, assim, o meu casamento. O que às vezes acontecia e o que às vezes não. Eles só falavam, muito bem, já que você quer se casar, boa sorte. Passa lá no RH, meu bem, deixa seu crachá com eles. You're fired. Também tinha algo que se chamava curfew, o nosso famoso toque de recolher. Já mencionei em alguns vídeos ali, ó, meio por cima pra vocês. Curfew nada mais era do que o toque de recolher que você tinha. Ele era até as 3 da manhã, 3:30, né? Hoje em dia, eu acho que ele não existe mais, mas ele existia na minha época. Se passasse 3:01, eu ia ter algum problema. Como eu disse, não interessa se era uma folga. Até no seu dia de folga, você tinha que estar em casa no horário de dormir. Mas, Lu, o que acontece se eu me atrasasse, né? Não fosse por mal. Passei desse horário aí. Não deu. O que acontece? Bom, normalmente você ficava sendo investigado. Sua escala era o quê? Bloqueada. Você não voava até eles descobrirem o que aconteceu. Você ia ser chamado pra conversar lá na chefia, eles iam olhar a câmera, eles iam falar com segurança, um monte de coisa, até resolver se você ia ser punido por aquilo ou não. Mas eu vou dizer, a maioria das vezes, você era. Porque era mais ou menos assim, não tinha muita conversa. Quebrou regra, tchau, tchau. E essa regra aqui era uma coisa assim que eu nunca consegui entender. Aliás, eu não entendo ela até hoje. Eu não podia tirar o meu chapéu em momento nenhum, até dentro do ônibus, gente. Já tinha acabado o voo, já tinha passado pelo aeroporto, já tinha entrado no ônibus da tripulação que levava a gente pro hotel, já tava lá, ó, com a janelinha fechada, querendo tirar aquele cochilinho depois de umas 15 horas de voo. Eu não podia tirar o meu chapéu nesse momento. Ou seja, nem tirar aquele cochilinho em paz, a gente conseguia muito bem. E se tirasse e algum coleguinha visse e resolvesse reportar, ai de mim. Ou seja, tirar o chapéu só quando a gente entrasse no quarto de hotel, fechasse a portinha aí, ó, a gente podia tirar o uniforme inteirinho, o chapéuzinho também. E olha que, depois de muitas horas de voo, o chapéu, ele meio que fica insuportável na sua cabeça, né? Ele meio que coça, marca, não é muito agradável. E nem fechada num ônibus quietinha, eu podia me descaracterizar muito. Ah, mas vocês sabiam que tinha uma regra que não tava lá no contrato, que ninguém falava muito, mas existia entre a gente? Que era comandante, copiloto, não podia namorar a comissária. E olha, se tem coisa mais normal no mundo é essa, é inevitável. A gente passa mais tempo, às vezes, com os colegas de voo, com as pessoas de terra aqui, né, os terrestres. Então é muito normal as pessoas se relacionarem, namorarem, casarem, terem filhos, né? Mas aparentemente lá, isso não era bem visto. Se te descobrissem namorando, né, um piloto, vamos dizer assim, você já podia ir pro RH mesmo, né? E vice-versa, se a gente estivesse falando de um piloto que foi descoberto namorando uma comissário, ele também era mandado embora. Coisa que, assim, eu nunca entendi muito bem o porquê dessa regra que não era pública ali, né? Não tava escrito em lugar nenhum. Mas dizem que era meio que pra proteger os tripulantes, dizem que isso afetava o trabalho da gente. Right. E olha, que eu já conheci bastante gente que foi demitida por causa disso, sim. Agora, você fica doente no trabalho? Porque eu fico também. E quando você tá doente, a gente meio que pede um atestado, uma dispensa médica aí. E quando você tá de dispensa médica, supostamente você tem que estar em casa, né? Lá, descansando e tudo mais. Só que, além de você ter essa dispensa médica, você era proibido
de receber visitas na sua acomodação. Que pra eles era mais ou menos assim, se você tá doente, você não tem que ficar lá conversando com ninguém não, tem que ficar em casa, quietinho, e por isso você não vai receber visitas. Se eu quisesse chamar lá a minha vizinha pra sentar e a gente conversar sobre algumas coisas pra passar mais o tempo enquanto a gente tá doente, assistir uma série, não podia. Era só você e as suas flatmates mesmo, né? Então você que rezasse pra ter boas flatmates ali, né? Pra compartilhar o apartamento com você. Quando você tá doente, não precisa receber visita nenhuma não. É ficar quietinho e pronto. Ai, agora eu vou chegar numa parte aqui meio polêmica. As bebidas alcoólicas. Bota a cachaça! Obviamente, a gente tá falando de um país que é o quê? Muçulmano. Então, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de regras diferentes ali para as pessoas que consomem álcool, né? Uma pessoa que mora nesses lugares ali dos Emirados, né, que mora em Doha, no Catar, essa pessoa tem direito a uma liquor license, né, que você aplica lá no site do governo e tira essa liquor license, né, e aí você tem direito de ir numa loja de bebidas e poder comprar ali todas as suas cachaçinhas. Só que o que acontecia com a gente? A gente precisava de autorização da companhia para poder aplicar para essa licença, entenderam? E a companhia não permitia que a gente fizesse isso. Ou seja, se você é aquela pessoa que depois de um dia de trabalho longo, gosta de chegar em casa, abrir uma garrafa de vinho, né? Botar aquela série gostosinha na TV, pedir uma pizza. Bom, a gente não podia fazer isso em casa. Ai, tá bom, Lu, você não podia comprar álcool na cidade, mas quando você viajasse, você podia lá comprar umas garrafas, trazer com você. Não podia não. Don't even think about A it. gente também não tinha autorização de trazer álcool com a gente na mala. Você nunca tentou trazer escondido, não? Eles checavam essas coisas? Sim. O que eu vi de gente rodar por causa disso, ó, você não podia trazer álcool escondido, não podia nem, sei lá, colocar numa garrafa de plástico, passava pelo raio-x, você era pego, sim. Diferente do Brasil, onde a gente vai lá no mercado, compra o álcool ali, Doha era diferente. Você tinha que comprar nas lojas de bebidas específicas, assim como é nos Estados Unidos, acho que também é na Austrália, né? Você tem uma loja específica só pra comprar bebida alcoólica. E tentar trazer álcool ali na sua malinha te traziam os apuros. Aliás, apuros vou estar eu. Se você não der um like nesse vídeo, cadê que você tá no meio aqui, ó, dessa fofoca ali e não tá compartilhando? E agora eu vou chegar naquele momento que você, tripulante que tá me assistindo, vai roer a unha de ódio. Imagina que você quer viajar, mas você tem que voltar pro país 12 horas antes de começar o seu próximo voo. Já não era o suficiente você estar bem preparado para o seu trabalho, sempre no horário, lindinho e arrumadinho. Você tinha que estar 12 horas antes do seu voo em casa. Se meu briefing começasse às 8 da noite, 8 da manhã, eu tinha que estar lá em casa bonitinha. Então, se eu estivesse viajando, eu tinha que passar no máximo pela imigração às 8 da manhã também. Pra constar que eu tava o quê? Dentro do país. Como é que eles vão saber que eu tô lá 12 horas antes ou não? Eu só me apresento na hora do briefing e acabou. Eles sabem. No momento que você passa pela imigração, eles sabem o momento que vocês estão dentro do país. Obviamente que às vezes eles não vão checar isso de imediato, né? Porque não tem lá uma central 24 horas checando o horário que você entra e sai. Mas vamos dizer que você teve algum incidente no avião. E isso foi reportado. Então, o seu nome aparece lá na chefia, né? Aparece lá no RH. Essas pessoas vão começar a investigar a sua vida e os seus horários. E vão descobrir que, ó, você não chegou naquele horário que devia ter chegado, né? E aí, senhoras e senhores, pode rolar uma demissão, sim. Porque a primeira coisa que começa a se investigar é o quê? A sua conduta, se você respeita regras ou não. Se não tava fazendo nada de errado em casa também. Tinha essa lenda de que se você tivesse feito alguma coisa errada e tivesse sendo investigado, até o seu segurança tava ciente e ficava de olho em você, sabe? Como nunca aconteceu comigo, não posso falar direito. Então você, tripulante que mora lá em outro estado e que chega 1, 2 horas antes de se apresentar do seu voo e fala, nossa, tá tudo bem, saiba que em alguns lugares isso daí seria impossível. E por último, e tão chocante quanto as outras regras que eu trouxe aqui. Naquela época, se eu quisesse sair do país, eu tinha que pedir permissão para a minha companhia aérea. What the hell? Quero passar umas férias, ou fazer um bate-volta ali, ó, num paísinho do lado. Eu não podia, assim, simplesmente fazer um booking de umas férias espontâneas, assim, do nada. Tipo, daqui a 3 horas eu vou pegar um voo pro Rio de Janeiro. Eu tinha que pedir permissão
para a companhia aérea no mínimo 24 horas antes dessa minha viagem. Não dava para simplesmente ser espontâneo e falar: ei, vou pegar o próximo voo pro Galeão agora. Se eu tivesse uma emergência, uma coisa muito séria que tivesse acontecido, talvez eu conseguisse isso antes, mas eu tinha que falar com a empresa e pedir assim, com emergência, para que eu tivesse essa liberação. E mesmo que eu tentasse lá bonita, beleza, vou pegar só meu passaporte mesmo, vou passar pela imigração, não vou contar para ninguém. Você era barrado na imigração, você não passava. Alguém já pediu isso e já foi proibido de sair do país? Olha, se você tivesse alguma pendência lá, pode ser que isso aconteça. Sei lá, uma multa, um processo que você estivesse respondendo ali dentro do país, estivesse passando por uma investigação interna na empresa, sim, você podia ser proibido de sair do país. Dizia que isso evitava que as pessoas fugissem do país, porque afinal a empresa meio que tinha investido em você e precisava desse dinheiro de volta. E você fugindo assim do nada, sem dar um aviso prévio, era um custo muito caro para eles. E gente, e vem muito mais coisa que vocês não sonhavam por aqui. Continua comigo que eu vou te contando cada coisa. Curte, compartilha, beijos e até mais.